estar nadando de braçada nesse negócio. Começando o programa mais gostoso da sua televisão, desse princípio de noite de sábado, que hoje fez um calor fantástico, propício para você sentar num bar bem abastecido, daquela loira geladíssima e degustar boas cervejas. E nosso programa está aí justamente para isso, para mostrar para você o mundo da cerveja, com todas as suas nuances. Eu tive uma conversa interessantíssima hoje pela manhã a respeito da história da cerveja. Eu vou ver se eu trago pessoas aqui para contar a história da cerveja, que é muito fascinante, realmente é muito fascinante. Uma das coisas que hoje já se sabe, que a cerveja foi responsável pelo homem começar a cultivar. Né? Não foi nada com essas papagaiadas que você lê, não. Foi a cerveja que foi responsável por isso. Né? Por um acidente, a cevada começou a maltar, né? Ela sofreu o processo de montagem e acabaram fazendo fervendo aquele malte que virou cerveja. Então foi uma descoberta muito sem querer e por causa disso começou a se plantar, né, a cevada para se produzir cerveja. Isso na Mesopotâmia, assim, 5.000 anos antes dos... Eu não tenho direito às datas, mas é uma história bem fascinante. Então eu vou trazer pessoas que entendem bastante disso para contar a história da cerveja, que é muito legal, realmente muito legal. E eu tô com dois convidados, eu tô com o Marcos e o Anderson. Vocês perceberam que eu gravei bem o nome deles, né? Você está fazendo um documentário sobre cerveja, né? Que pé que está a situação? Porque eu sei que, sim, eu sou crítico de cinema, né? E além de apreciador de cerveja, e eu sei que trabalhar com cinema no Brasil é complicado, é bem complicado. Como é que tá? O que você já fez? O que você produziu? E como é que foi a ideia de fazer um documentário sobre cerveja brasileira? Legal. Boa noite, César. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, público. Foi uma experiência que aconteceu com a descoberta dos sabores, né, de novas cervejas. Eu fui ao Brasil Brown, e... De que ano, você lembra? Eu fui sem ser 2011, né? Tá. E foi um choque, né? Aquele monte de gente bacana, simpática, inteligente, conhecendo aquele monte de sabor, e fui procurar o Marcelo Carneiro da Colorado por conta de um outro projeto que eu tenho. E entrei na palestra errada. Tinha uma palestra do Sr. Werner, que é o dono da WE, o formador, e ele contando a história dele. E a história dele anda junto com o surgimento do mercado de cerveja artesanal do Brasil, das microcervejarias. E eu, como gosto de história, aquilo dali foi um prato cheio. Uhum. E eu nunca tinha assistido uma palestra provando cervejas maravilhosas. Essa foi a melhor parte. Isso foi emocionante. E eu fiquei ali, né? Eu falei, nossa, mas que ambiente bacana, e como é que isso pode acontecer? E eu não sabia. Eu falei, eu vou ficar quieto aqui, vou beber e depois eu penso. Foi quando o Hoffnick me liga e fala, vamos produzir, estou te convidando para produzir um documentário sobre cerveja. E aí a gente foi evoluindo a ideia e começamos a gravar. A minha formação é administração, trabalhar com projeto, essas coisas. E é uma coisa que essa sua introdução foi interessante, porque eu sempre, quando vi as entrevistas de documentário e filme, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu achava, falei, nossa, mas é muita incompetência, até viver. Realmente fazer cinema no Brasil é difícil. Eu procurei o patrocínio dos próprios cervejeiros, das microcervejarias, para contar essa história, e não aconteceu naquele momento. Então, hoje,
temos filmado aí algo em torno de umas 200 horas, se muito. Tá. E nessa história... Decupando isso daria o quê? Daria quanto de... Não, tem muita coisa para cortar, tem muita coisa para escolher, porque o processo de construção do filme foi também o meu processo de entender o mundo que está acontecendo de microcervejaria, da cena também dos caseiros. Eu diria aí que vamos precisar mais algum tempo e muito mais verba para fazer isso. Tá. Né? Você precisa de pelo menos mais umas 200 horas. Pelo menos mais 200 horas mais certeiras, né? Tá. Tá. E esse processo, nesse processo você acabou conhecendo muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente bacana. Você acabou vendo todas as dificuldades que o cervejeiro caseiro e o micro cervejeiro sofrem, né? Sim. A gente discutiu isso no programa passado, inclusive, né? O problema com a legalização da cerveja, a dificuldade em você conseguir o mapa, né? Que é o documento que libera a venda, a comercialização da cerveja. A burocracia dos impostos, que são altíssimos para o micro cervejeiro, que ele tem uma carga tributária tanto quanto uma grande indústria, né? E ele é pequenininho, né? E como que você consegue... como que você vai dirigir o teu documentário hoje? Porque dá para você levar para várias vertentes. Você vai levar puxando mais para a história da cervejaria, das micro cervejarias. Você vai puxar mais para o cervejeiro caseiro, você vai mostrar mais a dificuldade que é ser um micro cervejeiro no Brasil, ou você vai bater bola e jogar um pouquinho para cada lado? Você me colocou aí numa boa berlinda, né? Quando eu comecei, a ideia era abordar todos esses temas. Tá. É a prova da inexperiência, né? Tá. Mas quando eu comecei a procurar a história do que estava acontecendo, a cena, quando a gente foi filmando, quando eu fui conhecendo os cervejeiros, as histórias que iam surgindo, sempre uma informação aparecia na cabeça que era: nossa, mas isso tem a ver com inovação. Isso tem a ver com inovação. O meu outro trabalho é a gestão da inovação, marketing, estratégia, e eu fui reparando que embora não tivesse toda essa nomenclatura, as pessoas falassem com a terminologia de inovação, que o que está acontecendo é um momento de inovação e disrupção. Disrupção no momento que a gente tem algo extremamente novo, no processo e no produto. Esse mercado vai acontecer, porque já aconteceu em outros lugares do mundo. Durante esses 2 anos de documentário, eu fui vendo cenas de troca de informação e negociação muito interessantes. Eu vi cervejarias em São Paulo com dificuldade de conseguir um mapa. Eu já vi em Minas Gerais uma outra visão. Tem a realidade lá é outra, né? Pois é, por quê? A realidade lá, um mês o cara tá com o mapa da cerveja. Mas por que isso? Esse que é o interessante. A história que eu quero contar é a história de como se monta um negócio bacana e interessante do século XXI. Tá. Onde a preocupação não é simplesmente ganhar dinheiro, mas construir uma marca, se divertir, crescer sim. Há esse interesse em todos, mas ninguém quer perder as amizades. Isso está claro. É uma coisa que a cerveja traz, né? Pois é, mas a gente, em contraponto, a gente tem as grandes cervejarias. 98,6%, 98,6% é coisa pra caramba. Se a gente for pensar 98,6%, é um número similar entre a nossa compatibilidade genética com macaco, com né? macaco, exatamente, com chimpanzé.
Então, a gente tem um mercado chimpanzé das grandes cervejarias, Tá. que dominam esse percentual, e 200 micro cervejarias para um mercado de 0,6%. É muito pouco. É muito pouco. Isso vai crescer, mas não pode crescer utilizando as mesmas regras. Exatamente. Isso daí é a história que eu estou vendo acontecer e é interessantíssimo. Porque são relações humanas, porque são negócios criados com criatividade. Não porque quer ser criativo, porque não tem alternativa. É a pura verdade. Não tem alternativa, não dá para copiar, não tem condição. Se a gente for pensar estratégia de negócio, pensa no diagrama, o modelo de Porter, no momento que você tem uma cerveja custando R$2 na gôndola e qualquer outra não consegue chegar por menos de 12, isso é uma barreira de entrada tremenda. Mas existe um público com curiosidade por novos sabores. Por sabores, na verdade. Por sabores. Vamos falar a verdade, né? Por sabores, exatamente. Vamos falar a verdade. Porque começa um questionamento sobre o que eu estou bebendo. Exatamente. Na década de 80, eu me lembro, parte do documentário vem também de uma imagem que eu tinha na revista Veja, de uns anúncios sobre faça cerveja em casa. Sim, sim. Faça cerveja em casa. E era assim, cerveja preta, com açúcar, tudo, dava poucas informações, tinha lá os fermentadores, coisa extremamente simples, e um batalhador, que eu estou procurando encontrar essa pessoa. Tem um do Rio, tem um em São Paulo. O do Rio eu tenho que gravar logo porque ele já está velhinho e não podemos perder essa história. O de São Paulo eu não sei. Ainda não encontrei. Que começaram a fazer nos anos 80. Que começaram a fazer nos anos 80. Porque havia uma crise de cerveja, de desabastecimento. Eu lembro disso. A minha relação com cerveja é mais antiga antes do que eu beber. Porque a gente tinha uma casa em Araruama e tinha que sair de manhã cedo para comprar cerveja no distribuidor, porque meio-dia acabava. Então eu ia com meu pai na Belina e para comprar a cerveja, cabia eu e meu primo carregar todo o processo. E numa proporção 1 para 1. Uma caixa de cerveja e 1 litro de Coca-Cola. É engraçado que eu lembro, agora você tocando no assunto, eu lembrei nitidamente. Meu pai, como bom português, sempre teve bar, né? Ah, legal. E no começo dos anos 80, foi uma crise terrível de cerveja. Né? Era engraçado que no bar do meu pai, a gente tinha grande parte do estoque era Guaraná, porque os caras empurravam Guaraná e água mineral para te dar uma caixa de cerveja. Nós ficamos com Guaraná lá por meses. 2 anos de Guaraná estocado. Pois é. Para conseguir uma caixa de cerveja. Que era um sábado, assim, você vendia uma caixa de cerveja num sábado. Eu me lembro que a gente saía muito cedo de casa para comprar essas caixas de cerveja. E era uma alegria do meu pai, do meu tio, dos vizinhos, poderem tomar cerveja. E a melhor cerveja era a Antártica, pelo menos era o sabor deles. Tá. E depois, com a história do documentário, eu vi que eles estavam certos. Porque da união que surge a Ambev, né, da Brahma com a Antártica, a qualidade, o processo e qualidade veio da Antártica. A visão de negócio veio da Brahma. Tá. Então, realmente, a Antártica, vocês tinham aqui uma cerveja melhor do que a gente tinha no Rio. Truco. Truco. Mas vamos deixar essa parte de lado. Não, estamos falando num momento histórico, né? Sim, claro. Sim. Quando que você começa o teu documentário? Mostrando que momento? Você fala dessa história dos anos 80, desse desabastecimento da cerveja, você chega a mencionar isso, nem que foi em off com o narrador, alguma coisa assim, ou você já começa mostrando os cervejeiros mais atuais? A história começa
mostrando o momento atual e buscando referências da nossa história cervejeira no Brasil. Por afinidade, por gosto, eu fui buscando pesquisadores de história, cientistas, coisas que pudessem sair, porque quando a gente começou a filmar, a gente foi ganhando novos amigos, né? E aí daqui a pouco eu vi que eu estava só filmando um monte de amigo bebendo. Não pode, né, cara? Não pode. Mostrou pois é, cara. Um monte de amigo bebendo, né? Assim, o que as pessoas iriam interpretar? Será que aquilo contava a história cervejeira? Eu não me contive com isso. E aí fui vendo que tem muito mais coisa de cerveja no Brasil. Agora no mês de outubro, a gente vai trazer o professor João Fernandes. Ele fez um livro sobre as beberragens indígenas, a cauim, toda a história, as bebidas da antiguidade, para apresentar lá em Ribeirão Preto. A gente vai trazer ele da Faculdade da Paraíba para fazer um evento que, nesse processo do documentário, foram surgindo spin-offs, que é um evento sobre ciência e cerveja, que vai trazer informação também para o filme, né? Uma situação para poder gravar com essas pessoas. Mas tem muita história aqui no Brasil. E não tem como não contar essa coisa que a gente viveu, né? Essa história de cultuar duas marcas e de uma hora para outra ver um monte de marcas surgindo e ver que aproveitaram esse culto que a gente tinha por duas marcas para estar enfiando um monte de coisa que não é mais aquilo que nossos pais bebiam ou vendiam, né? Exatamente. É uma coisa que eu lembrei num dos programas, eu não vou lembrar qual dos programas, da Brahma Porter, que era uma cerveja bem diferente era uma Porter, se eu me lembro bem, uma Porter muito bem feita, né? Que não acabou não vingando. Ela morreu, não sei se ela chegou até os anos 90, mas com certeza ela morreu nos anos 80. Pela minha memória, ela morreu nos anos 80. Ela deixou de ser fabricada. E aí a gente ficou só com essa cerveja de milho que a gente tem hoje, né? E eu acho que isso é um ponto também, né? Uma cerveja sozinha no mercado desse não consegue vingar. Mas hoje, com 200 microcervejarias, você consegue ter público e ter gente trabalhando atrás disso para ter um mercado. Porque uma cerveja não consegue, de repente, se sustentar sozinha. Mas quantos rótulos a gente tem agora? Eles conseguiram, né? A Ambev conseguiu isso, né? Teoricamente, eles conseguiram... Alô? Tô gravando. Dentro tchau. Do leque que você tem hoje de opções, eu conversando com sommeliers, se você colocar um copo de Brahma, um copo de Skol, um copo de Antártica, um copo de Taipava, ninguém acerta. Nem o mais... Sim. Né, sommelier mais... Né, ele não acerta, ele não sabe qual é qual. Porque é muito pasteurizado, é muito igual a cerveja. E ter uma só muito diferente, eu acho que não sustenta. Mas ter várias, talvez, acho que esse mercado de hoje, ele consiga sobreviver nesse sentido, né? Eu acho que o mercado está começando a crescer porque as pessoas estão começando a descobrir que a cerveja tem coisas além do que aquilo que ela... Não é só aquilo, aquele gosto pasteurizado que tinha... Exatamente. Ela chegou Quem se dá a oportunidade de conhecer cerveja hoje, começa a conhecer sabores e aromas que nunca imaginou que uma cerveja pudesse ter. E aí é até difícil voltar depois, né? A maioria das vezes é um caminho sem volta. Né? Uma animação que eu tenho no documentário, tem uma parte de animação, que é a história de quando eu vou para Minas Gerais encontrar a família e tem lá um parente que acendeu, o negócio dele estava dando certo, foi o início das importações de cerveja, né? Um monte de lata diferente, mas todas com o mesmo produto. E o Roberto Fonseca também conta essa história, né? O Bob, né? Da cervejaria, conta também essa história. Eu tinha uma coleção de latinha, tudo de Pilsen, né?
Tudo igual, né? Tudo igual. Tudo Tudo igual. igual. Tudo igual. Tudo igual. E esse teu documentário hoje, você falou que hoje você precisa de pelo menos mais 200 horas para conseguir juntar material suficiente para terminar. Ele vai ficar com quanto tempo? A proposta é que ele tenha 70 minutos. 70 minutos. 70 1 hora e minutos. 10. E mais uns complementos de material que a gente vai disponibilizar na internet. Por hiperlink no filme, disponibiliza na internet. Tá. Mas isso seria só um primeiro ou realmente esse daí vai ser o seu definitivo? Nossa, cara. Eu quero terminar o primeiro. Tá. Eu quero terminar o primeiro. Sim, vontade eu tenho de continuar contando essa história, porque é apaixonante, né? Tem muito assunto. Tem várias versões, tem várias visões que se pode dar da economia, da inovação, da ciência, da mudança de comportamento da população. É engraçado coisas que conversando com alguns microcervejeiros na Brasil Brau desse ano, eu percebi que aonde tem uma microcervejaria há uma mudança de comportamento da população. Pois é. Né? Onde tem uma microcervejaria você vê que as pessoas começam a mudar os hábitos. Né? Experimenta a cerveja e fala, nossa, o que é isso? Né? Que negócio estranho é esse? E aí devagar vai começando a acostumar e sempre que pode vai tomar uma cerveja diferente. É isso mesmo. Mesmo a pessoa mais humilde, mesmo o mais humilde da região ali, ele acaba descobrindo que cerveja tem outros sabores. Exatamente. É uma coisa bem interessante, é realmente bem interessante. A cerveja, ela, nesse momento, traz oportunidades que a gente cresceu sem saber, né? O interessante é que, mesmo que essa pessoa descubra, existe uma dificuldade de você partir de 2 para 12. Existe uma mudança cultural muito grande nisso. E difícil. Isso é a barreira de entrada para as microcervejarias. Por isso que é importante mostrar a importância para o crescimento de mercados locais. Dentro da pesquisa do documentário, eu fui procurar o que era artesanal. E chego num documento do Ministério do Desenvolvimento Econômico, né? Um setor desse, que falava sobre economia artesanal. E aí vai falando um monte de coisa, fala sobre comida, outro documento ligado acho que ao Ministério do Desenvolvimento Econômico também, trata a cerveja como ciência. Cerveja é biotecnologia. Olha. No entanto, só tem esse documento. Uma visão de um técnico que disponibiliza isso. A preocupação é se a gente está olhando daqui para 10 anos para frente, se a preocupação é criar uma economia mais forte, não baseada só em importação, há necessidade de desenvolvimento do mercado local. Se qualquer um entrar agora na internet e procurar Ministério do Turismo, os documentos que falam como crescer os setores, as oportunidades que existem para a Copa do Mundo, Olimpíadas, grandes eventos, você vai encontrar sempre falando de gastronomia, mas nunca de cerveja. Fala até de vinho, mas nunca de cerveja, porque é muito novidade. Agora, que os microcervejeiros precisam se organizar, isso precisa. A Brew Association americana tem como meta, queremos 10% do mercado de cerveja. Uma meta simples, clara. Como vamos fazer isso? Aí sim, tem um monte de conversa. Mas existe uma união para que isso aconteça. Tá. É uma esperança, o objetivo maior do documentário é criar essa união, uma oportunidade que dá voz a todos para um mercado que está sedento, não só de novos sabores,
mas também de cultura. Mas a gente não esbarra num problema grande, quer dizer, nós que vivemos esse meio, a gente até sabe da Insana, a gente sabe da Bode Brown, a gente sabe de mais, podemos falar em 200 nomes de todas as cervejarias pequenas e micro cervejarias do Brasil. Mas o grande problema é onde achar esse produto. Como que eu acho uma cerveja da Bode Brown? Como que eu acho uma cerveja da Insana? Como que eu acho uma cerveja da Urbana? Como que eu acho uma cerveja do... Você entendeu? Aonde que você pode ir para encontrar esse tipo de produto? Né? Que é a grande dificuldade. Eu cansei de tomar cerveja X, eu quero tomar cerveja Y. Onde é que eu vou achar essa cerveja? Você não tem um trabalho de distribuição. Você não tem esse cervejeiro do Sul, que eu sei que tem muita cervejaria no Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muita micro cervejaria. E você não vê essas cervejas aqui. Né? Porque o mercado é local. A beleza disso é o mercado local. Eu não sairia daqui para ir uma piada que eu sempre faço com a cerveja, eu não sairia daqui para ir a 13 Tilhas, em Santa Catarina, mas sabendo que lá tem uma boa cervejaria, já é um motivo maior. Tá. Então, ir beber a cerveja no local é também uma beleza. É uma maneira de se criar também um mercado interno. Tem dois dados interessantes. Quando uma parte da pesquisa tinha saído um dado que o brasileiro tinha deixado no exterior 2 bilhões de dólares. Sim, eu vi isso recentemente. E quando eu fui estudar essa base, né, 7 dos 11 países de maior visitação eram países com tradição cervejeira. Se 1% do dinheiro que foi deixado lá fora, 1% só para ficar fácil a conta, né, Tá. fosse colocado no mercado interno com um turismo cervejeiro, seriam 19 bilhões de dólares no mercado nacional. Esses números o Ministério entende, esses números os gestores entendem, mas precisa de uma união para levar isso à frente. É claro, começar pelo que é mais importante, redução da carga tributária, condições de ver o seguinte, somos micro. Tem uma parte de um estudo para o documentário que eu fiz, que se a produção da Ambev de 2011 para o mercado interno fosse do tamanho do Saturno V, o foguete que levou o homem à Lua, 111 metros de altura, uma grande micro cervejaria seria do tamanho de um parafuso de 16 milímetros. Como dois mundos diferentes, assim... Tem a mesma carga tributária. Tem a mesma legislação, a mesma visão. Outra história interessantíssima é da Fraga, no Rio de Janeiro. O Sérgio Fraga é um dos caras mais bacanas, honestos, corretos que eu já conheci. E o cara falou, eu vou fazer tudo direito. E não abriu mão disso. 5 anos para conseguir fazer direito. 5 anos lutando para isso. E mesmo quando havia boa vontade da burocracia, as leis se esbarravam para o mundo que nunca se pensou em microcervejaria. O Sebrae deveria encampar as microcervejarias. Eu não entendi até hoje porque o Sebrae não botou a mão nisso. Pois é. Juro que eu não entendi até hoje. Eu também não sei. Eu também não sei. Eu até sei, mas não sei. Né? Mas o Sérgio Fraga, que montou uma microcervejaria de 3 mil litros, um dos documentos que ele precisava, ele não podia ter porque na frente da cervejaria dele não havia área útil para manobrar um caminhão de 12 eixos. Nessas horas a gente pensa num monte de palavrão, né? Mas é assim, em vez de pensar só o palavrão, é entender o seguinte,
Ok, meu amigo, vamos aqui, senta aqui. Vamos tomar um chopp. Vem conhecer o que é meio que cervejaria. Você sabia que você pode fazer uma cerveja em casa? Porque o mesmo espanto que a gente teve algum tempo atrás, todas essas pessoas estão loucas para ter. Quem gosta de cerveja está louco para conhecer esse mercado. Com certeza. Esse mundo. Com certeza. Né? Com certeza. E é uma coisa engraçada, porque hoje a gente estava falando da capacidade que a cerveja tem de aceitar coisas, né? Eu não sei quem foi que falou, não sei se foi semana passada ou no programa retrasado, que falaram que ouviram uma cerveja feita de pão de queijo. Aí eu estava lendo um release que me mandaram de uma cerveja feita com saúva. Saúva? Saúva. Pois é. Saúva. Porque a saúva, ela passa por um processo e ela deixa um gosto cítrico. Caramba. Ela dá um toque cítrico na cerveja. Entendeu? O André já falou aqui de uma cerveja feita de pizza. Aí, hoje me falaram de uma cerveja feita de panceta, que é aquela parte do porco onde faz torresmo, né? Olha O só. cara fez uma cerveja de torresmo. Tem aquela do passarinho também, sabe? Do café? Sim. Que o passarinho come o café e depois o pessoal pega o café, Tá. que sai do cocô do passarinho, e tem uma cerveja disso também. Tem uma cerveja, Tem uma cerveja disso. Acho daquele que café. é holandesa. Disso. Essa parte de gastronomia, combinação, eu deixo para o Anderson. Mas essa história de sabores, eu acho que é interessante porque são muitas variáveis, né? Isso, infinitas. E aí você precisa de cabeças interessadas em muitas variáveis. Talvez seja por isso que a cerveja artesanal está crescendo num público que tem uma boa formação. Exatamente. E aí pegando o gancho dos bons pratos, né? A cerveja hoje combina com praticamente tudo. Sim. Uma coisa que você dificilmente tem facilidade em harmonizar é doce, é a sobremesa com alguma bebida. Normalmente você toma um licor, alguma coisa assim. Um né? vinho mais... Um vinho sobremesa. mais frutadão, Sim, aquele vinho mais leve, até levemente adocicado. E hoje você consegue harmonizar com cerveja. Sim. E eu acho que é interessante até que você consegue cozinhar com a cerveja, né? Tem aquela história que quando você vai fazer um risoto, você usa um vinho e você, Sim. teoricamente falam, não use um vinho para fazer o risoto só porque você vai jogar na comida que você não beberia. E acho que a cerveja tem um pouco disso, sabe? Se você vai fazer uma carne de panela com uma cerveja escura, tipo, sei lá, você vai pegar uma cerveja de mercado, de gôndola ali, ou você vai pegar uma cerveja especial para fazer uma receita especial. Fica muito melhor. Muito Nossa, melhor. dependendo... É muito mais respeito, né? Mas dependendo da cerveja, ela vai te dar um resultado. Você pega uma House Beer, que é uma cerveja defumada... Combina, já combina, né? E a gente tem um sistema de cozinha, de comida para eventos. E aí, no último, a gente fez um hambúrguer de cerveja. Que vai cerveja na composição e depois a gente faz uma redução com manteiga, cerveja, um pouco de sal e depois faz uma maionese com a cerveja reduzida. Nossa! Deixa eu limpar aqui. E é interessante porque... E eu acho isso interessante porque às vezes algumas pessoas não são, tipo, cervejeiras, não gostam tanto de cerveja quanto você, mas vai perguntar, putz, como é que você fez esse molho? O que você usou? Porque tem um gosto diferente, não é um gosto de uma cerveja simples, né? E eu acho que talvez seja um caminho de entrada também, né? Às vezes a pessoa entra por vários lados, né? De repente ela entra pelo lado da gastronomia, se interessa em começar a usar cerveja, de repente ela não bebe cerveja, mas para cozinhar, eu acho que é um outro jeito das pessoas entrarem nesse mercado também, né? Mas é uma coisa que está muito ligada, né? Eu não sei se você chegou a explorar esse lado no seu documentário. O quão ligado está a gastronomia, a boa gastronomia com a cerveja, né? Você vê muita gente hoje saindo daquela coisa de harmonização com vinho e partindo para a harmonização com cerveja. Né? Trazendo a cerveja para o devido lugar de respeito que ela merece. Exatamente. Eu estou vendo isso acontecer, uma profusão imensa de beer sommeliers, de pessoas buscando harmonização, porque a variedade é maior e mais interessante. Porque o vinho tem uma limitação que o preço impõe,
que fica... Mas tem cervejas também com preço pancada, Ok, né? uma cerveja de R$50 é uma tremenda cerveja. Eu já tomei uma cerveja de 1.000. Deve ser espetacular. Nossa senhora. Mas uma cerveja de R$50, vamos colocar assim, é uma cerveja maravilhosa. Uma cerveja de R$12 é uma cerveja espetacular também. Agora, Espetacular. com R$50 você vai tomar um vinho decente. É. Então, justamente por isso, é possível. E outra coisa é o terroir. O vinho, para ele ter aquele sabor, ele precisa ser plantado naquela região geográfica. Aquele processo cervejeiro de qualquer lugar do mundo, você pode reproduzir na sua panela. Exatamente. Você pode fazer na cozinha da sua casa. Na cozinha da sua casa. É isso que está enlouquecendo o mercado gastronômico nacional, né? Sem falar que nós temos uma vocação natural para a cerveja, dada a temperatura, né, a riqueza gastronômica. Mas aí que tá. Outra coisa, outro grande mito que eu estou vendo indo por água abaixo. O brasileiro gosta de cerveja refrescante, muito carbonatada, muito gelada, coisa que a gente sabe que quem bebe cerveja acaba não fazendo. Não toma uma cerveja muito gelada, não toma uma cerveja muito carbonatada, e toma cervejas, inclusive, pesadas para o nosso clima. Né? E isso realmente Porque vem tem mudando. dia certo para tomar isso, né? Isso vem mudando. Mas quem disse que a gente gosta disso? A gente só tinha essa opção. É verdade. A gente só tinha essa opção. A gente só tinha essa opção. O que está sendo entregue aí pelos R$2 é um produto completamente mainstream, é um produto de massa, é um produto que nas suas próprias propagandas, a última coisa que se fala é cerveja. Exatamente. Exatamente. Tem belas mulheres, situações engraçadas, bom humor, mas cadê a cerveja? A cerveja é um coadjuvante, tá ali. É um coadjuvante da história. Para pesquisa eu tive acesso a uns estudos da Unesp sobre a temperatura da bebida e a velocidade com que você bebe. No momento que você diminui a temperatura, há uma anestesia às papilas gustativas. Então, aquilo não tem mais sabor. Como não tem mais sabor, o cérebro não percebe como alimento. E você começa a fazer um movimento automático de colocar para dentro. E por que a gente bebe gelado? Porque se esquentar, a gente não aguenta o cheiro. A gente não aguenta o cheiro, não aguenta o gosto. Não aguenta o cheiro e o gosto. Por isso que a gente bebe estupidamente gelado. Exatamente. Né? O Antônio Weiss falou, né, que não existe nada mais estúpido do que uma cerveja estupidamente gelada. Né? Exatamente. E por que a gente bebe boas cervejas com uma temperatura maior? E mesmo quando ela está a temperatura ambiente, ela ainda é bebível. Exatamente. Porque ela é cheirosa. E o que a gente está aprendendo, vivendo agora, é a possibilidade de perceber aromas que eles vão se alterando conforme o aumento da temperatura. Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente não tinha paralelo disso. É verdade. E você aborda tudo isso no documentário, você mostra toda essa riqueza que a cerveja traz de percepção sensorial para o bebedor. Ô César, isso eu estou gravando um monte de assunto. Assim, finalizar isso é que eu sei que vai ser uma grande dificuldade. Você vai precisar de um editor, cara. Alguém que tenha coragem de cortar todas essas histórias, porque a vontade de contar tudo isso é imensa, mas precisa ter um começo, meio e fim, uma linha para ser seguida. Você está fazendo o Brasil inteiro com documentário ou você só pegou algumas cidades? Eu peguei algumas cidades, eu vou submeter esse projeto à Ancine, né? Consegui Lei Rouanet, as maneiras de financiar esse filme, para poder filmar uma plantação de cevada
poder ir ver o cervejeiro de Friburgo, poder ver o cervejeiro lá em Manaus, porque são histórias interessantes, história de gente. Isso que é bacana, né? Fora as microcervejarias que... Se você puder, entrevista o Pedro da Insana. Pedro da Insana? Pedro da Insana. Bacana. Cara, eu dei tanta risada com ele, cara. Mas eu dei tanta... A história dele é hilária. É hilária. É hilária de como ele começou a fazer cerveja, assim. Juro, você não fica 5 minutos do lado dele, mas sem correr lágrimas de tanta risada. Ele é uma figura. Gente muito boa, gente finíssima. Ah, então... Bacana, bacana. Nossa, obrigado e a história pela dele dica. é muito divertida. Obrigado pela dica. É muito divertida. E como o Pedro, a gente tem aí pelo menos 200 Pedros nesse Exatamente. país. Isso é interessante, né? É um mercado de gente muito legal, né? Você não encontra ninguém assim, né? É De muito bom legal. humor, né? É, muito legal. Que bebe bem, né? Mas com essa história de cerveja, eu que já bebo há algum tempo, eu comecei a reparar uma coisa. Eventos cervejeiros, um monte de homens junto, bebendo quantidades respeitáveis de cerveja, com teor alcoólico mais alto, e encrenca zero. Exatamente. É isso, é um ambiente Por que muito... isso? Por que um evento que é anunciado com mídia, valorizando a quantidade de um único produto, tem tanta encrenca? Eu não tenho essa resposta, mas é uma pergunta que eu tenho me feito há 2 anos. Mas é uma coisa engraçada, porque se você olhar o público hoje, o consumidor de cerveja especial, o cara que vai atrás da cerveja especial, você percebe que ele tem um nível cultural muito maior, né? E olha, raramente, em todos os eventos que eu fui, eu vi alguém sair alterado, realmente alterado, sair ruim. Eu já vi o cara sair alegrinho, mas alterado não. Pois é. Eu não vejo ninguém alterado. E será porque é só pelo nível de renda e cultura? Ou porque ele teve acesso a um produto bom? Eu não tenho essa resposta. Eu realmente não tenho. Mas eu como carioca, adoraria poder sair de Botafogo, que é onde minha família está. Quando eu vou é meu porto seguro. Poder ir a Tijuca, poder ao Morro do Alemão, ou no Santa Marta ali mesmo, e tomar uma cerveja local. A gente não anda quilômetros para ir comer um bolinho lá da Dona Maria, lá longe. Olha que bacana você poder também sair longe para tomar uma outra cerveja, tal qual a gente faz com o nosso colega André, né? Isso, exatamente. Da onde eu vim lá agora, né? Imagina ter isso em vários lugares pela cidade. Isso seria realmente... Eu acho que é uma coisa necessária. O que você falou dessa união dos cervejeiros, e para que isso vire uma realidade, tem que ser uma coisa que tem que sair da utopia e começar a virar uma coisa prática. Mas aí que tá. A nossa visão de mercado ainda é antiga. A gente... No fundo, grande parte dos micros cervejeiros, talvez por falta de outra maneira de pensar, são ambevianos frustrados. Há necessidade de união, há de pensar, vamos distribuir esse produto juntos, vamos chegar o mais longe possível. Olha, esse mercadinho aqui de 0,6%, 1% não é nada. Vamos pensar 10% em 10 anos, que todo mundo ganha mais. 1% por ano. Todo mundo ganha mais. Vamos juntos mostrar para as pessoas o que é esse alimento maravilhoso que é a cerveja. Vamos mostrar que cerveja tem história, tem ciência, tem arte, tem tudo isso junto numa garrafa ou em várias garrafas, Perfeito. Né? Bom, nosso programa chegou ao final, mas como eu sempre termino, com uma dica de cerveja dos meus convidados. Então, eu vou pedir para vocês deixarem 3 dicas de cerveja. Eu normalmente peço que seja uma cerveja, a primeira cerveja seja uma coisa mais leve para quem ainda está começando a tomar cerveja, a segunda para quem já bebe cerveja, e a terceira para quem já quer enfiar o pé na jaca, já quer uma coisa mais radical, uma cerveja diferente. Então, começa com você. Uma cerveja, para começar,
Primeiro, procure um lugar que sirva boas cervejas, cervejas novas, que o dono do bar também goste de tomar cerveja. Isso é o mais importante. Tá. Lá, você peça uma Pilsen próxima da cidade onde você está. Existe um ditado alemão que diz que a cerveja é melhor o quão mais você consegue ver a chaminé da fábrica. Então, uma cerveja local sua. Provavelmente você vai encontrar isso. A segunda cerveja, mais forte... Não mais forte, mas uma cerveja... Uma cerveja mais interessante, É, também uma IPA local. Você vai adorar a novidade de beber lúpulos diferentes. tá. E uma terceira, eu acho que vale a pena procurar na internet cervejas mais fortes. Eu sugeriria, eu gosto muito da Dum. A Dum Petróleo tem uma história bacana, rapaziada legal, que fez uma cerveja de bom gosto, que não abre mão de bom gosto. Numa IPA, você tem aí uma infinidade de coisas maravilhosas. Acessível, a gente tem aí a Índica da Colorado, que você encontra em supermercado. Qualquer IPA nacional, você vai ter uma experiência boa. E a Pilsen, não abra mão que seja uma cerveja local. Seriam essas minhas dicas. Você? Bom, eu sugiro algumas coisas para meus amigos que estão mudando aí das cervejas convencionais. Eu acho que, para começar, pode ser uma Pilsen ou uma Honeydew ou uma Colorado AP. Eu acho que tem é leve, dá para você encarar se você não está acostumado. Depois, eu acho que você pode ir para uma Lager boa. Não sei, não vou lembrar o nome agora. E depois, eu acho que depois que você conhecer mais, eu acho que você consegue, igual a gente fez hoje no Urbana, e tomar uma cerveja de lá, chegar no cardápio e escolher. Porque eu acho que é meio difícil você não ter a menor experiência e chegar no cardápio e escolher alguma. Mas depois de um tempo, acho que você consegue. Você pode se assustar. Né? Você consegue. Pegar aquela de cevada que eles fizeram lá Tá, aquela IPA de cevada que eles fizeram lá, que tá uma porrada aquela cerveja. Sim. Eu já tomei 3 hoje. Nossa senhora, aquela cerveja tá Tinha várias cervejas É uma boas. cerveja mais... A Urbana é uma cervejaria que tem que servir de modelo para que aconteça em outros lugares do país. Eu concordo mesmo. Um modelo bacana de pensar local. A Urbana tem uma coisa muito legal, né? Que ela tá ali, pequenininha, mas o boteco do lado também ganha, o senhorzinho vende a batata, o refrigerante, a moça do lado que tem um som alto, vende o acarajé. Existe essa visão de local. Exatamente. E se a gente for parar para ver, esse é o caminho. Porque uma cidade como São Paulo, que você não consegue mais andar de carro, você poder fazer essas coisas a pé é maravilhoso, né? Exatamente. 100 metros da minha casa. Que maravilha. Gente, um super obrigado, um grande final de semana. Não esqueça, sempre boas cervejas e sempre beber com responsabilidade. Né? Bebida e volante não combinam. Arrume um amigo que não bebe ou que vai fazer o sacrifício de não beber se vocês forem dirigir. Então, beba com responsabilidade e beba com moderação e cervejas sempre muito boas. Obrigado, um super sábado, um grande final de semana para vocês e a gente está de volta semana que vem com mais Beer Lovers. Tchau!